Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, comigo, Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos para mais uma. Vamos para mais um episódio, satisfação enorme estar com vocês aqui com a gente. Hoje é um episódio muito especial, que a gente há um tempo já vem aguardando, né, Bruno, para fazer esse episódio. Finalmente conseguimos reunir as nossas convidadas e já a gente apresenta elas para vocês. Só antes falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Nosso apoiador master é a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio, uma empresa de consultoria voltada ao atendimento a produtores rurais e também à consultoria empresarial. Então, se você quiser saber mais da CIA Brasil, entre em contato através do Instagram, @CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a Puro Trato Nutrição Animal, uma empresa gaúcha muito tradicional, tem uma linha enorme, né, de produtos. Então, se você quiser saber mais, quer tratar os seus animais com uma nutrição de qualidade, fale com a Puro Trato através do Instagram, @Puro Trato Nutrição Animal, sem o cedilho e sem o acento, ou purotrato.com.br. Também a ZT Sementes, que é uma empresa voltada para a produção de sementes de aveia, trigo e soja. Tem muita qualidade envolvida, tem focado muito na produção de sementes com alto vigor. Então, se você quiser saber mais sobre a ZT Sementes, entre em contato através do Instagram, @ZT Sementes ou ztsementes.com. E para fechar, a FarmCount, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado, uma plataforma voltada para contadores. Então, se você é contador, quiser modernizar todo o seu negócio, deixar tudo automatizado, entre em contato com a FarmCount através do Instagram, @FarmCountBR ou farmcount.com.br. E também, se você quiser ser nosso apoiador, entre em contato com a gente, vai ser uma satisfação enorme colocar a sua marca aqui com a gente e ajudar a promover esse podcast. Sempre lembrando a todos vocês, né, para não esquecerem de nos seguir, comentar aqui o que vocês acharam do episódio, compartilhar com quem vocês quiserem. Tem praga hoje, Bruno? Tem. Eu comecei a rogar praga e começou a dar certo. Começamos com o Luizinho, né? Eu vi que começou a subir, né? Começou a subir. Então eu falei que os caras iam comer carne dura o resto da vida, quem não curtir, quem não compartilhar. E a de hoje vai ser assim, ó. Nós vamos falar muito de educação. Então, se não curtir, não compartilhar, não comentar, não começar a seguir, vai ter problema aí para ler, para escrever, vai dar um monte de coisa aí voltado à educação e cultura. É isso aí. Vamos lá. Então, não esqueçam, né, de nos seguir aqui no nosso canal. Para nós é bastante importante. Quem tá no Spotify também, nos seguir ali para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. O YouTube, o Spotify entende, né, que o conteúdo ele é relevante e começa a mandar para mais gente. Beleza? E agradecer quem está fazendo isso, né? A gente, nos últimos episódios, aí andou bastante, muito compartilhamento. A gente tem sido muito feliz, né? Com quem tem vindo. E o pessoal tem gostado aí também, tem rodado, tá rodando o conteúdo aí. A gente tá bastante feliz com os resultados aí, né? Bem legal mesmo. Vamos lá apresentar nossas convidadas, Bruno? Vamos. Hoje a gente tem algumas estreias aí, né? Estreias ou reestreias. Reestreias. Hoje a gente vai fazer bastante coisa diferente, várias estreias, né? Hoje vai ser a primeira vez que a gente tem uma convidada online, vai ser a primeira vez que a gente tem uma convidada pela segunda vez, né? E vamos estar falando de um assunto super relevante. É um assunto que tem cada vez mais, ele vem... A gente tem falado muito aqui de comunicação, que a gente faz a comunicação, levar o agro e comunicar, né? E o que a gente tem falando agora, a gente vê que tem que trabalhar a categoria de base, tem que plantar, né? E o que as gurias vêm fazendo, hoje a gente vai falar com a turma do De Olho no Material Escolar, então vem fazendo esse plantio, né? E é um plantio longo, ele demora bem mais do que uma safra, essa colheita demora mais. Então hoje a gente vai ter a satisfação de conversar com a Letícia Jacinto, que vai estar online conosco. Nós vamos conversar com a Michele, que está aqui junto, e vamos conversar com essa querida aí que está vindo pela segunda vez, a Raquel Tasqueto, para conversar com a gente. Meninas, bem-vindas. Obrigado por terem aceitado e por estar dividindo, mostrando um pouco do trabalho de vocês pra gente. E eu acho que é plantando mais uma sementinha aqui que a gente vai chegar para muita gente nesse trabalho lindo aí que vocês estão fazendo. À vontade. Gurias, muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada por vocês terem topado quando eu liguei pro Bruno pra gente fazer esse episódio. Eu tenho muito carinho por vocês. Já nos conhecemos há longos anos. E eu vinha falando pra Michi mais cedo. Coisa boa a gente ver gente do bem crescendo. Pessoas do bem que estão desenvolvendo o trabalho do agronegócio Brasil afora. Eu fico realmente muito feliz com o crescimento de vocês. Isso que vocês estavam falando, esse crescimento vertical do trabalho de vocês, ascendente, digno do merecimento dos dois. Então eu tenho um carinho muito especial. Eu estou muito feliz que as gurias estejam aqui hoje. Obrigado. Levando esse trabalho que tem o meu coração. E muito obrigado mais uma vez e parabéns pelos trabalhos que vocês estão fazendo em todo o Brasil por nós, produtores. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, estamos muito felizes de estar aqui.
Não, beleza, obrigado. Obrigado, Letícia, né, que tá online com a gente aí. Obrigado da tua agenda também, Letícia, de conseguir estar com a gente. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é um grande prazer. Também ouço vocês sempre aqui, parabéns pelo trabalho, levar informação e comunicar bem, né, tudo que a gente faz aí Brasil afora. Beleza, falar um pouquinho do currículo de vocês. Bom, a Letícia ela é presidente da Associação do De Olho no Material Escolar, administradora de empresa, produtora rural e analista do setor. Ela está na lista das 100 mulheres da Forbes do Agro, é vice-presidente da NFA, Núcleo Feminino do Agronegócio, membro da COSAG, Conselho Nacional do Agronegócio, e comentarista do programa Conexão Campo Cidade no site Notícias Agrícolas. Já a Michelle é diretora de comunicação da Associação do De Olho no Material Escolar, produtora rural, graduada em administração pela UPF, Universidade de Passo Fundo, gestora de agronegócios pela USP-Exalc, especialista em ensino e aprendizagem da língua inglesa pela UPF também, e mãe de 2 filhas. E a Raquel, que é nossa quase sócia aqui já, né, Raquel? Engenheiro agrônomo, formado pela Unicamp em 2008, é mãe, sócia proprietária, mãe, né, e sócia proprietária da PAP Angico e vice-presidente da Agricampanha, Associação dos Agricultores da região da Campanha, que a associação e a Raquel também são sócias do De Olho no Material Escolar. Isso aí, né? Não errei nada. O currículo pesado, né? Não, a mulherada preparada. Gurias, o que é o De Olho no Material Escolar? O que é essa associação? Contem para nós um pouco aí. Começo eu, Lê? Vou deixar você se Pode organizar tocar aí aí. que vocês estão ao vivo. Vamos lá. A Associação de Olho no Material Escolar é uma associação que busca a atualização do material escolar, né? A atualização dos livros de uma forma que que o conteúdo esteja atualizado, que seja público, que seja principalmente científico, né, para que os nossos alunos aprendam o que realmente é, né, com fatos, com conteúdo científico. Vai lá. Eu tive uma experiência muito gratificante, que eu conheci pessoalmente a Letícia há uns 2 meses atrás, que eu fui a Barretos conhecê-la. E foi muito legal saber a história do De Olho lá do início, né? Que algumas mães começaram durante a pandemia olhar o material que estava chegando das escolas, porque eu sou mãe, pessoal, às vezes te passa alguma coisa, né? O filho está estudando na escola, nem sempre tu tá ali acompanhando aquele material. E durante a pandemia os pais acabaram ficando mais em casa, enfim, começaram a acompanhar o material. E aí o pessoal começou a ver, não, isso aqui não é condizente com a realidade. E aí foi fundada pela Letícia e um grupo de mães, né, de amigas em primeiro lugar, né, porque todas têm um objetivo em comum, fundaram a associação para revisar, para olhar aquele material didático que não condiz com a nossa realidade, né? Ele não está atualizado com o sistema agropecuário do Brasil hoje. Então o De Olho é um carinho de mãe que eu sempre vejo assim, sabe? A mãe olhando aquilo ali e vê, eu sou produtora rural, aquilo não diz com a minha realidade. Tem muitas coisas que estão colocadas ali no material didático das crianças que colocam o produtor rural como, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou destruindo o meio ambiente. E gurias, quem mais preserva o meio ambiente somos nós, produtores rurais, porque nós vivemos daquilo, né? Então, a De Olho busca a atualização com o norte científico do que realmente é a realidade do agronegócio hoje. Joia. Letícia, como é que nasce assim? Como é que tem essa ideia? Quem são as primeiras pessoas? Está no meio da pandemia? Como é que... Conta um pouquinho aí, mais no detalhe. Olha, a Raquel resumiu bem, né? A gente, além de ver o material didático, a gente estava ouvindo as aulas, né? Então, e meus filhos, no caso, na época não tinham celular, eles demoraram, só a mais velha que tem, eu sou um pouco contra muita tecnologia na mão das crianças, e ela teve que me passar uma tarefa que ela fez para eu mandar para a professora, porque naquela época acontecia assim, né? Fazia aula e mandava a tarefa pelo celular da mãe. E na hora que eu peguei um texto que ela escreveu, era sobre a questão indígena, e ela tinha que se colocar no lugar de uma filha de uns indígenas que os produtores rurais entraram e destruíram todas as suas terras, mataram a cultura e etc, etc. E ela tinha que usar, para fazer essa tarefa, 10 palavras: genocídio, suicídio, destruição de cultura, e assim vai.
eram palavras bastante pesadas. E ela escreveu e colocou, assim, no final da redação acabou assim, né? Ai, meus pais se mataram e eu fiquei sozinho pelo resto da minha vida por conta dos produtores rurais. Na hora que eu li aquilo para mandar para a professora, eu quase caí dura. E eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? A gente já sabe que o negócio está feio, mas o que está acontecendo? E aí, nesse dia em diante, a gente falou, não dá mais. Eu acho que na verdade, nós vamos ter que entender esse sistema, porque uma coisa que a gente tem aqui, né, muito eu vejo no De Olho, a gente acredita nas pessoas. Acredita mesmo, com uma vontade legítima. Eu não aqui, como que você vai pensar que um professor, ele acorda de manhã, muitas vezes aguenta crianças, né, bastante difíceis, A trabalha o dia pandemia inteiro, às mostrou vezes até isso, nos né? 3 turnos, e ele vai lá para dar uma aula ruim. Não, ele vai com a melhor das intenções. Então, qual que era o problema? A gente pensou, deve ser o material didático. Aí eu pensava, gente, mas tem grandes editoras participando desse mercado, existem editoras até abertas, que estão inseridas, né, empregam gente, trabalham, ganham dinheiro, fazem esse Brasil virar. Qual a intenção de escrever dessa maneira? E a gente foi atrás do MEC, quais são as regras que eles têm que cumprir, quem está no banco de avaliadores. Então foi assim, o De Olho ele é uma construção conjunta, né? E você pegou da pergunta sua, eu voei um pouquinho aqui, mas começou essa indignação ali, aqui em Barretos, com algumas conhecidas da escola, a gente escreveu, só que depois eu ouvi um podcast também do Ricardo Arioli, que tinha uma mãe lá no Mato Grosso falando a mesma coisa. Por acaso a gente conhecia o sobrenome, que é parecido daqui da região, a gente entrou em contato, que é a Heloísa Svesuti, aí depois a Andréa Bernabé, e a gente foi fazendo essa junção de Brasil, né? Foi daí que começou. Mas essa entender o outro, entender os papéis, entender qual formato está a educação brasileira, né? O porquê de cada coisa nos ajudou a construir pontes para conversar, para abrir as portas para conversar com as editoras. E a redação foi essa mesmo ou tu mudou no final? Antes de mandar para a professora? Não, eu mandei e liguei para a professora horrorizada e falei, o que aconteceu? Da onde que vem isso? E aí ela, Letícia, do livro do professor, vem hoje em dia, esses materiais apostilados, eles vêm assim, escrito o que você faz nos primeiros 5 minutos de aula, nos próximos 10, qual é a questão que você tem que fazer, entendeu? É bastante desenhado já, premeditado, né, ali o que tá Vem um escrito. roteiro pronto. É muito Vem um interessante roteiro ela pronto. contar essa conversa. Eu só puxei essa história aqui porque, gurias, nas minhas andanças, se tem uma coisa que Deus tem me deixado muito claro, é que pessoas conectam pessoas. E eu me conectei mais ainda do que eu já era com o De Olho no momento que eu conheci a Letícia, porque uma mãe é um carinho de uma mãe que conecta a outra mãe, que conecta a uma professora, e aí a gente vai conseguindo fazer as mudanças que a gente tanto precisa na nossa sociedade. É pelo amor, é pelo carinho de uma mãe que estava lá vendo o material da filha, estudando junto, que conversou com outra mãe. Nós temos pessoas muito especiais dentro do De Olho hoje, pessoas que estão dispostas a fazerem, construírem um país diferente, valores inegociáveis, né? Então eu sempre gosto de contar essa história da Letícia, a origem, a essência, porque a essência veio do amor de uma mãe, e isso é algo visceral. Então, quando a coisa começa através do amor de uma mãe, o céu é o limite, que é o que nós esperamos do De Olho. Com certeza. Raquel, deixa eu te contar só uma coisa. Temos bastante pais também, tá? São pais sim. e mães. Senão eles vão puxar minhas orelhas aqui, ó, porque a gente a gente trabalha de forma voluntária e a gente tem muitos pais também na nossa diretoria que estão desde o início e principalmente na área técnica. Então, a ajuda aqui é pais e mães mesmo lutando, né, para que os filhos tenham uma melhor educação e que a gente tenha melhores profissionais no futuro. Gurias, como é que é ser mãe hoje? Vocês têm os negócios de vocês, têm a correria de vocês, e aí em 2020 se depara com os filhos dentro de casa, né? Porque aí, e agora? E aí começa toda isso. Como é que é ser mãe no dia de hoje? A Letícia falou, eu não dava o celular, né? Eu segurava um pouco mais. Como é que é isso? Enfrentar isso, esses valores diferentes, né? Se
essa coisa toda, essa efervescência? Sabe que eu me sinto muito abençoada porque as minhas filhas já são adultas, né? Eu tenho uma filha de 25 e uma de 23. E eu lembro que elas tinham 30 minutos para ficar no computador. O computador era o PC da mesa, assim. 30 minutos era fácil de controlar. E o celular veio depois e eu fui passando, mas também não tinha tanta rede social. Então, eu me sinto muito abençoada porque eu imagino e acompanho as meninas, né? O quanto que deve ser trabalhoso você conseguir dar limite num grupo que às vezes eles são a minoria, né? A Letícia disse, a mais velha agora tem celular. Eu vi que a Raquel voltou lá de Pompeia, tirando o celular das crianças, né? Sim. E, então, assim, mas é difícil. Eu lembro que nós, na nossa época, eu e minha irmã, nós não assistíamos novela, minha mãe não deixava. E era muito ruim, porque todo mundo falava da novela e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, eu comparo a essa dificuldade, né? Pra Raquel é fácil, porque lá em Bagé não tem nem sinal. Não tem sinal. Não, ela não pega a internet, então é tranquilo. Bom. Não tem nem luz. Bruno vai entrar. Nós não temos nem luz na campanha gaúcha aqui, vocês não deixam para sinal de internet. Gurias. Tem Starlink agora, eu já vi, agora tá... Assim, ser mãe hoje é desafiador. Mas eu acho que Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu vejo hoje nos interiores nascendo movimentos raízes, que eu digo, com valores inegociáveis. Gurias, o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. A gente tem que travar e muitas vezes, aí eu vou falar, Raquel, de ser a bruxa má com os filhos, de dizer, não, tu não vai fazer isso. E eu fui fazer um curso lá em Pompeia, com Tom Rudimick, e aí ele mostrou alguns dados ali dos danos do uso de telas para as crianças, né? E eu conversei nessa mesma oportunidade, tive em Barretos, conversei com a Letícia, os meus viam meia hora de celular por dia. Eu voltei de Barretos, cortei o celular de todo mundo lá em casa, celular só depois dos 13 anos. Esses dias a Alice chegou para mim e falou, mãe... Porque só eu não tenho celular. Todo mundo tem celular. Azar. Tu não é todo mundo. Sabe que ele falava pra gente? Chegou lá. Então, assim, guris, é difícil? É desafiador? Mas a gente tem que voltar aos valores que nós fomos criados no passado. Os valores raiz, o que é certo, mesmo estamos fazendo errado. Hoje eu vinha escutando rádio, né, na vinda, e tinha assim, nós vivíamos um tempo de valores conservadores e economia liberal. Agora nós estamos vendo um tempo de valores liberais e economia conservadora. Pode tudo e economia... Eu gostaria de falar um pouquinho em nome dos professores aqui, né, porque eu fui professora até o ano passado, e como professor, a gente confia muito no material escolar, né, porque nós pegamos o material... E antes mesmo de eu conhecer aqui os resultados da pesquisa da FIA, nem eu, que sou da área, né, imaginava tamanha discrepância de informações. Então, o que acontece? Nós pegamos o material e a gente se prepara muito para dar aula. A gente prepara a aula, nós fazemos cursos, nós fazemos formações, nós nos dedicamos muito e nós estamos ali, claro, porque é nosso trabalho, mas também porque é a nossa vocação. Nós estamos ali porque a gente se preocupa com o ser humano que está ali do outro lado. A gente também quer ver o crescimento. Não existe nada mais gratificante para um professor do que ver o crescimento do seu aluno, né? Eu, mesmo agora tendo parado de lecionar, eu fico muito feliz de ver os meus alunos alcançando os objetivos deles. E até muito mais, às vezes, né? Então, é muito triste de saber que aquilo que está no material, que a gente confia como certo, nem sempre é certo. E aí eu gostaria também de falar um pouquinho da pesquisa da FIA daqui a pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito complicado você pegar todo o conteúdo que está ali e se questionar toda vez e ter que buscar informação em outros lugares toda vez, porque a gente parte do princípio que se estiver no material escolar... Já foi passado por um crivo, já foi passado, tá correto. Aí, às vezes, a gente vai se questionar se alguém dentro da sala de aula nos questionar, né? Se algum aluno diz, prof, mas é isso mesmo? Claro, tá aqui, de repente, às vezes já me aconteceu de chegar em casa e pesquisar e não ser aquilo que eu tinha imaginado e que, na verdade, estava ali. Então, é muito complicado no papel de professor também a gente vivenciar isso, né? Então, por isso que é tão importante esse papel da associação de atualizar o conteúdo do material escolar, para que realmente o que esteja ali seja
correto? Sim. Não opinativo, Sim. não publicitário, né? E eu ia perguntar isso para vocês, bem nessa linha, assim, pelo que vocês têm visto do material escolar, isso é um processo, assim, essa é a coisa meio de demonização do agro que a gente tem visto, parece que está se intensificando nos últimos tempos. Se isso é um processo que vocês enxergam de desconhecimento, ou se é um processo mesmo proposital, ideológico, de colocar as coisas no livro. Como é que vocês têm enxergado, avaliando todo esse material? Não sei se a Letícia, que poderia falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que Eu posso falar acho que assim, sim, eu vi a Michelle falando, né? Primeiro, voltando um pouquinho na pergunta de vocês perguntaram o desafio, né, de ser mãe. Gente, é maravilhoso. Você criar seres que param em pé, que conseguem se defender, que têm uma autoestima boa, eu acho que é uma das melhores coisas que você pode entregar para o mundo. Então, o que eu queria dizer assim, né, pais, o desafio é grande, mas vai ser muito maior se a gente não estiver presente, né? Então, auxiliar esses alunos, esses filhos a lerem, a pegar gosto pela leitura, pegar gosto por aprender, serem curiosos. Então, a gente tem vários papéis aí que a gente consegue fazer e equilibrar os pratinhos por ser mulher, trabalhar e tudo mais. Mas eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer é nos nossos filhos. E a Michi trouxe uma coisa muito importante, que é essa pesquisa da FIA, e já respondendo a sua pergunta, o que a gente percebe atendendo alunos, atendendo professores e atendendo autores é muita falta de conhecimento em relação a esse setor. Esses autores eles estão concentrados nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, onde estão as grandes editoras, e eles desconhecem totalmente vários setores produtivos, não só o agronegócio. Porque por que eu digo isso? É que na hora que você traz ele para perto, leva ele numa feira, a gente teve na Expo Inter, mas de maneira guiada, de maneira conduzida, e a gente consegue mostrar para eles, né, o agro que o que tá fazendo ali, como que emprega, como é que é o IDH daquelas cidades estão crescendo, porque não é só o agro crescendo, cresce tudo em volta, né? Eles ficam encantados, falam quantas profissões tem e etc. E na pesquisa da FIA, a gente constatou, né, analisando 80% do material didático brasileiro que foi comprado pelo MEC, que 3%, gente, 3,7% tem fontes científicas. Então, assim, se o aluno está estudando com 90, exatamente, 96% sem fontes científicas, ele é opinativo. E a gente tem que estudar com opinião, a gente tem que estudar com fatos. Aí depois a gente tira as próprias conclusões, né? Então, o que tem preocupado muito é de olho é que o aluno não está sendo ensinado a pensar, a refletir, a perguntar os serás, a ficar curioso. E os pais também podem fazer um grande papel nessa mudança. E como que esse material chega, né? Porque assim, a Michelle falou, né? O professor tá ali imaginando que aquilo passou por uma curadoria, que tá tudo certo. Como que isso passa pela chancela do MEC, né? E autoriza ser todo opinativo? Como que isso acontece? Como que isso chega lá em Bagé? Ou vai chegar lá em Não Me Toque, em Erechim? Como é que chegam nessas cidades? Quem é que aprovou essa compra? Como é que é um pouco desse caminho aí até chegar lá na mão do aluno? Existem os editais, né, que são lançados ali pelo MEC, algumas poucas editoras participam. Por exemplo, 80% do material didático é feito por 4 grandes editoras no Brasil. Então, são editais longos, complexos. As editoras têm que seguir a Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo brasileiro, né, que ele tem as diretrizes do que você tem que escrever em cada ano. Isso também era uma coisa muito questionada pela gente. Mas por que isso tem que ter em todos os anos? Por exemplo, trabalho escravo tem que ser falado em quase todos os anos da criança. Por que não conta, né, a história do trabalho e etc. E depois passa para um próximo assunto? É porque a base existe e ela tem que ser cumprida e depois vai para um banco de avaliadores esse material e para uma comissão técnica que avalia esse material e fala, ok, pode comprar. E aí depois esse material chega essa amostragem para os municípios e para quem utiliza esse material do MEC, escolas do governo, etc. E eles avaliam, falam, eu quero da editora tal ou da editora tal. Não necessariamente vai chegar que eles pediram, porque é meio feito, eles compram uma quantidade e aí eles têm que distribuir isso de alguma maneira. Geralmente eles tentam colocar a mesma editora no mesmo município ou perto, para que essa criança troque de escola, ela continue com o mesmo material. E assim é feito. Só que, gente, dura 5 anos isso. Então, se você não renova o material no prazo agora, só daqui 5 anos você vai rever Fundamental 2, por exemplo.
No início do podcast vocês falaram, né? Educação não é uma coisa para ontem, ela é uma coisa construída, ela é uma coisa de uma geração. Então, para ser modificada, a gente tem que começar esse trabalho árduo e correr, porque a gente tem prazos muito bem delimitados. Mas a dúvida que a gente tinha era sempre essa, gente, quem está avaliando esse material? E a gente descobriu, assim, que tem um banco de avaliadores, nomes que não necessariamente têm as credenciais para poder avaliar. Na época, a gente esteve lá com a ministra Tereza Cristina, e para sugerir que cientistas da Embrapa poderiam ajudar a conferir, validar esse material, que fosse de história, geografia e ciências, que tivesse a ver com eles. Então, qual é a ideia? Quem está ali olhando se esse material está apto para entrar no mercado ou não? Então, é todo um processo, não é tão simples. Então, é edital, manda os exemplos, passa pelo banco de avaliadores e comissão técnica, manda para impressão, distribui nos municípios e estados, do qual os próprios secretários avaliam e compram e pedem, né, para que seja fornecido o que eles escolheram, e assim é tocado. É um caminho, você tá dizendo, um caminho longo, né? Tem muita coisa nesse meio, muita gente olhando, e aí acaba que vira que ninguém é de ninguém, né? No final das contas, vai passando. E eu queria entender um pouco desse processo de vocês, como é que é feito essa parte da verificação? Se ela é feita direto, por exemplo, com as editoras, hoje como é que vocês identificaram um problema? Ok, tem um problema que tem a pesquisa toda, mostrou todos esses dados e tal, tem esse problema, e como é que é feito hoje o trabalho do De Olho olhando o material escolar que está sendo colocado? Ele é mais combativo, olhando assim, isso aqui está errado, precisa trocar, então como é que a gente vê para consertar isso? Ou tem que soltar uma errata, um pouco disso? Se o trabalho já está sendo feito na base, quando vai ser construído, quando vai passar por essa comissão de avaliadores, né, como você falou aí, Letícia, como é que vocês têm trabalhado hoje para que isso seja, de certa maneira, corrigido, né, do que está sendo colocado? Um dos primeiros passos que a associação fez foi entrar em contato com as editoras e fazer com eles, então, digamos, uma viagem pelo setor agrícola do Brasil. Né? Então, foram levados alguns autores, né, de uma grande editora, e com eles foi feito videoaulas por vários estados brasileiros, mostrando como que acontece, então, como acontece a plantação, a colheita, né, a pecuária. E o que se pode perceber é que esses autores desconheciam tudo isso. Né? Então, na sua pergunta, a gente realmente acredita na falta de conhecimento. Porque esses autores perceberam o quão diferente é a realidade que eles estavam vendo. Né? Inclusive, tem um deles que ficou muito chocado numa propriedade que falou ainda, nossa, parece que eu estou na NASA. Né? Porque hoje em dia, né, o setor agrícola tem muita tecnologia. Existe muita pesquisa, muito desenvolvimento. E aí, então, nesse primeiro momento, está tendo essa construção desse conhecimento junto às editoras. E acontece muito também que, como nós somos uma associação, né, muitas pessoas, pais, mães, então, percebem um conteúdo errado ou não colocado de forma correta no material didático, e aí passa para a associação entra em contato com a editora, né? O nosso grupo técnico entra em contato com a editora, então, colocando como é o fato, né? Como está real. colocado isso. E aí, juntamente com essa editora, tá acontecendo essa reconstrução desse Deixa eu voltar um pouquinho assim, ó, só nessa estrutura para a gente poder avançar. Tu falou, hoje se uns pais enxergarem alguma coisa, vai ligar para a associação. Como é que está a associação hoje? Como é que ela está distribuída no Brasil? Como é que ela funciona? Ela tem núcleos, ela está em todos os estados? Como é que está essa... Porque é super recente, nós estamos falando de... 2 anos. 2 anos, assim... Ela foi criada em junho de 2021. Muito rápido. No meio de uma pandemia. Isso. Como é que tá hoje, assim? Qual é a estrutura? Como é que funciona? Liga pra onde? Liga, né? Pô, tu liga é brabo. Vai no site. Manda mensagem pra quem? Isso. Tem o site da associação. Hoje a Associação de Olho no Material Escolar está em 16 estados do Brasil. Então, quem quiser saber um pouco mais como funciona, pode entrar no site de Olho no Material Escolar, ou tem o Instagram da associação, tá? E, basicamente, para voltar um pouquinho à pergunta anterior, tudo que se vê
no material didático que não está condizente com a realidade, a gente traz a equipe, né, a curadoria de olho, traz um embasamento científico. Nada mais além que a verdade. A gente vai lá, olha, tem algum dado relacionado ao desmatamento. A gente vai lá, pega os dados científicos, com embasamento, né? E apresenta para a editora para que possa ser feita a retificação daquele material. Tá. Então, quem por acaso enxergar alguma coisa, ele vai entrar em contato aí pelo site, vai lá e diz, olha, estou vendo aqui, vai ser revisado, se fizer sentido, se entra em contato com o editor. E as editoras fazem essa revisão? Eu ia falar isso aí, como é que depois a editora comunica? Como é que vocês certificam que ela realmente fez essa correção ou repassou? E se isso chega depois lá na ponta, né? Que é onde... Isso. realmente importa. Eu vou deixar a Letícia falar, eu só vou comentar aqui que a nossa parceria com as editoras está indo muito bem. Que bom. Né? Nós temos muito a agradecer pela parceria com eles. E realmente, só que, claro, para um material estadual, municipal, vai demorar 5 anos. Aham. Pois até isso que eu ia falar, porque é Isso, não vai ser algo muito, muito rápido. Mas, Letícia, por favor. Nós trabalhamos de diferentes formas com as editoras, né? Então, isso mas é uma construção. Você trouxe até uma pergunta, né? Isso vocês contrapõem, vocês trazem isso de que maneira? A gente traz isso de uma maneira de construção mesmo. Então, o material não está atualizado, vamos dizer assim, né? Ele está desatualizado, está coisa de 50 anos atrás. A gente tem essa informação ou esse pedido, a gente manda para as editoras que a gente tem contato e já manda alguma coisa que eles possam ler, que eles possam ter referência bibliográfica, ou manda algum vídeo da nossa própria, ou vídeo ou material da nossa própria agroteca, que está no nosso site, que é um site, uma plataforma digital grátis, né, que as pessoas podem olhar, mas que tem fontes, tem curadoria da Exalc, e que a gente traz material que tem uma linguagem bastante acessível para esse aluno, professor, autor, ou seja, todo mundo que está fora do agro, quer entender um pouquinho sobre os temas do agronegócio, ali a gente já temos, acho que entre 250 e 300 publicações, com curadoria da Exalc, que só vai aumentando. E isso foi uma demanda das próprias editoras, porque eles falavam assim, Letícia, você fala para eu entrar no site do IBGE ou da Embrapa para poder pegar material, as fontes estão aqui, só que são extremamente técnicas, eu não consigo entender. Então, a gente começou a fazer esse trabalho por eles para poder multiplicar com maior rapidez. Mas a gente, igual a Michi falou, levamos eles para Vivenciando a Prática, a gente já fez videoaulas gravadas no Brasil, visitamos mais de 12 Embrapas, o Vivenciando que a gente leva eles para visitar feiras, agroindústria, tirar as dúvidas que eles têm. E também estamos ajudando a escrever material, a gente tem uma equipe pedagógica grande aqui, de umas 30 pessoas, que tem ajudado a evoluir bastante material, analisa quando eles abrem para a gente também, existe esse trabalho na associação, então temos algumas editoras da rede particular também que já fizeram esse trabalho de análise do material didático. Vocês podem olhar e trazer as expressões, as contraposições para a gente poder renovar, né? Agora no Enem tivemos um outro exemplo, a gente teve no site do Anglo, por exemplo, o cursinho Anglo, que é muito famoso, ele teve uma questão sobre o agronegócio que não era não tinha nenhuma alternativa correta, na verdade, devia ter uma alternativa lá, né? Nenhuma das opções, mas não existia. E aí o Anglo publicou alguma coisa, a gente mandou um material, eles recolocaram em todos os cursinhos toda a explicação que a De Olho deu. Então, é essa construção, sabe? A gente está lá, nós estamos aqui para te apoiar. Isso que você colocou não está correto. Está longe da realidade, eu vou te mandar os dados corretos. Se tiver com os dados, com as fontes, gente, eles usam. Porque a vontade deles realmente é ensinar. Mas eles, às vezes, não conseguem achar, ou não entendem, ou acham técnico, e não conhecem a realidade. Então, o que o De Olho faz é construir essa ponte para ajudá-los a construir um bom material. A primeira ideia que a gente tem é que tu começa a mexer num vespeiro, ninguém quer mexer naquilo, aí tu começa a trazer uma coisa diferente e vai acontecendo. Tu falou no Enem, eu tinha essa aí pra frente, mas vamos colocar ela agora, né? Como é que é isso aí? Vocês estão fazendo todo esse trabalho, estão ali e de repente vem uma pergunta daquelas no Enem, assim, há um mês atrás, nós estamos em dezembro, né? Foi há um mês aí, e dá aquele estouro todo. Qual é o Imagina a quantidade de mensagem no WhatsApp que não chegou, né? Travou. Travando. Na verdade, essa questão do Enem foi um reflexo do que há no material escolar.
né? Então, o que nós vemos de desatualização no material, nada mais é do que veio nos mostrar, né? Foi plantado lá atrás. E de uma forma muito clara no Enem. Então, não é nada muito diferente do que se aprende no livro. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É nós podermos trabalhar de forma a construir um conhecimento atualizado, a um material atualizado, científico, para que lá na frente, quando for feita uma prova a nível do ensino médio para ensino superior, não haja mais esse tipo de questões, né? Porque se você está aprendendo isso, o que você vai cobrar? O que está aprendendo, né? Então, foi realmente, assim, para nós, do De Olho, né? Foi uma semana bastante intensa, porque nós fomos muito procurados, né? A Letícia, acho que naquela semana, acho que deu mais de 40 entrevistas, coitada, não sei como ela sobreviveu, pois, né, vários veículos, teve na Zero Hora aqui do Sul, no Estadão, por 3 vezes, né? Então, foram, assim, muitas entrevistas, né? Muitas citações. E, como disse a Letícia, nós temos a Agroteca. Então, nós temos grandes pilares no De Olho. Um deles, então, é a nossa relação com as editoras, que, como a Letícia disse, ele é uma construção de pontes. Né? Nós não queremos mexer no vespeiro. Né? A gente quer se comunicar de uma forma que a nossa a realidade científica chegue, né, naquelas pessoas que estão desconhecendo. Claro. Mas eu acho que esse mexer, né? A gente fala muito aqui, a gente tá mudando a nossa comunicação no agro, né? Eu acho que esse é um baita exemplo de vocês, porque era sempre bélico, né? Era sempre brigando, né? Sempre. Então, assim, se tu tá construindo pontes, vou usar esse termo, né? Tu tá mudando, cara, o caminho é por aqui, não tem por que a gente brigar, né? E a gente por muitos anos foi reativo. Muito. E aí tu afasta. Isso. E porque realmente muitas vezes a gente não percebe que aquela pessoa não conhece, né? Não conhece aquele setor. Por exemplo, a gente percebe, né? As mães perceberam muitas informações desatualizadas no material dos filhos porque conhecia o setor. Então, quem sabe tem muitos setores Sem dúvida, que também, tem. só que a gente desconhece os outros setores. Então, às vezes a gente passa uma notícia errada, uma informação errada por desconhecer, né? Então, um dos nossos grandes pilares é essa relação com as editoras. E muitas editoras estão nos procurando, inclusive nós estamos organizando, já está, né, em nível médio já de execução o nosso selo, né, de certificação, né, Letícia? Que as editoras nos procuram para revisar esse material, né, para que seja todo ele atualizado, científico, correto, e ele analisado por técnicos, né, por pessoas da Embrapa, por pessoas da Exalc, do IZ. Então, são pessoas altamente qualificadas para fazer essa análise. E então, eles são quem? São nossos parceiros. E aí, a ideia é que, em breve, teremos o nosso selo nesses materiais. Né? Muitas editoras nos procuram, então, realmente, a gente vê que as nossas pontes estão chegando lá. Sim. E foi criado, então, em maio desse ano, foi lançada a nossa agroteca, que é algo, assim, formidável. Eu, né, como eu disse para vocês, era professora. Que tal tivesse uma plataforma ali que eu pudesse digitar aquilo e viesse a informação correta? Que coisa mais boa, né? Isso para quando o professor tiver com dúvida, ele pode acessar o site lá e determinado assunto. Dúvida, o pai com dúvida, o aluno quando precisa construir. Tem jogos. Isso, ele é super lúdico, vídeos. Né? Então, você pode digitar agroteca ou De Olho no Material Escolar /agroteca, né? Você encontra ele totalmente gratuito, lindo, de bem fácil feito. entendimento também. Muito fácil entendimento. Porque às vezes a gente fala para nós mesmos, né? E as pessoas que não estão diretamente ligadas ao agronegócio, elas não têm um conhecimento específico como nós. Então, ali a agroteca, vocês têm joguinhos, tem vídeos, tem material, que aí aquela jovem, a criança, o pai, o professor, que quiser saber um pouco mais sobre determinados assuntos, como a Letícia bem falou, tem mais de 250 materiais ali disponível, ele pode ter esse acesso gratuito. É só entrar no site do De Olho e entrar no linkzinho da agroteca.
Eu vejo que tem dois pontos bem interessantes, assim, que vocês colocaram, né? Porque primeiro deles é conseguir acessar fácil esse material, né? Isso é porque demora muito tempo, né? 5 anos para conseguir atualizar, então ali a gente já pode começar a olhar. E outra coisa é essa curadoria, porque existem várias formas de fazer o agronegócio. O agro, né, tem várias formas de ser feito. Então, por isso é importante ter especialistas que estão bem atualizados no assunto, que consigam dar um pouco essa cara. Só que eu fico olhando do outro lado, né, como a gente faz muito essa ponte de comunicação, o desafio de simplificar essa linguagem. Aí que tá o grande desafio para nós mesmo, porque eu como técnico, né, fiz mestrado, doutorado, quando a gente vem pro contato direto, como simplificar essa linguagem para que todo mundo consiga entender. Isso é uma coisa a nível de produtor que já tá numa base mais elevada. Agora, para o público leigo, o desafio ele é maior ainda, de simplificar, de se fazer entender e que as pessoas depois compreendam e consigam replicar isso, né? Imagina o desafio que vocês e quem está na curadoria para conseguir juntar tudo isso. Mas nós temos Sabe como a excelentes gente faz profissionais. isso? A gente traz tanto a parte técnica, né? Então, esses institutos de pesquisa, academia e quem está na área técnica do agronegócio, mas a gente tem um grupo de pedagogos dentro, de autores, é o que eu falei, né? A equipe de 30 pessoas que nos ajudam a reescrever. Então, não é fácil você se comunicar com aquele aluno. Eu lembro uma vez que a gente esteve numa grande editora com o presidente da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, e a gente mostrou aquele gráfico do desmatamento, que é o gráfico do professor Evaristo de Miranda, da Embrapa, né? E fala lá, é um gráfico de pizza. E na hora que acabou aquela palestra, os autores eles estavam, eu não acredito que a gente não sabia disso. Tipo, por que essa informação não vem fácil? E a gente lançando a agroteca, contando para eles, né, o que a gente estava criando de inovação para eles. E eles falaram assim, mas como que a gente transforma isso numa linguagem que o aluno do 4º ano, do 3º ano entenda? Aí eu falei, mas tá aqui, tá tão fácil. Ele falou, não, eles não sabem porcentagem, eles não sabem gráfico de pizza. Então aquilo me marcou tanto que eu Exatamente. falei, gente, e o que acontece? Com o atendimento das crianças do Vivenciando a Prática, a gente está tão próximo daquele aluno, daquela idade, desenvolvendo assim com tanto carinho o que ele vai aprender, como vai ser a linguagem falada com ele, que isso tem ajudado alguns produtores de material, entendeu? Então a gente pega e fala, olha, esse gibizinho aqui não ficou tão bom, muda isso aqui o aluno não entende ainda. A gente, aos poucos, nesses 2 anos e meio, tanto com essa equipe de profissionais bons, mas também a própria diretoria, eu acho que a proximidade e o trabalho árduo que a gente tem feito a gente conseguir se comunicar muito melhor com eles e trazer para a idade correta, né? No Vivenciando a Prática, vocês pegam essas crianças e levam eles para a prática. Conta um pouquinho, assim, como é que é. E como é que é. Imagina a cara descobrindo que o leite não dá em caixinha, né? Que é aquela Raquel coisa... podia contar um pouco, tu estava falando dos exemplos, né, Raquel? Levaram 400 alunos para a feira lá em Bagé, as visitas nas propriedades. Conta um pouquinho do trabalho que vocês têm feito lá em Bagé. O Vivenciando a Prática, a gente tem uma equipe de 12 meninas hoje dentro da Agricampanha, que a gente organiza ali nos 6 municípios de abrangência alguns eventos. A gente organiza um dia super especial para aquelas crianças, ou na feira, a gente fez lá na Associação Rural de Bagé, e também nas propriedades rurais, aonde lá em Bagé, no caso, a gente pega só alunos da rede municipal de ensino, com apoio da prefeitura, leva esses alunos de ônibus, né, com uma condução até a propriedade rural, juntamente com os professores, e lá a gente mostra para eles a realidade do produtor rural. Lá eles colocam a mão na terra, largam o pé no chão se possível, eles brincam na natureza, eles têm um pouco mais a noção e a experiência do que é a produção rural. Né? Na feira a gente fez, como em Não Me Toque, que eu participei da Expo Direto com as gurias em março, as crianças vão em alguns estandes de máquinas agrícolas, vendo as novas tecnologias, as novas profissões que estão disponíveis para eles no futuro. Na propriedade rural, eles vão lá ver. Agora a gente levou uma propriedade rural em Pedras Altas o plantio de soja, a colheita do trigo, como é que é uma plantadeira. Eles não têm muita noção dessa realidade.
E aí eles chegam lá e tu vê os olhinhos brilhando, sabe? Ah, que legal, tia. Eu não imaginei que isso era assim. Isso é um carinho absurdo. Eu me sinto acarinhada quando vem um jovem te abraçar e dizer, bah, tia, que legal que eu vim aqui. A gente fez o Vivenciando na Expofeira e a gente fez uns churrasquinhos, assim, de carne para as crianças. Meu Deus, eles acharam o máximo aquilo. Aí a gente fez pipoca, explicou a importância dos alimentos, do arroz, eles comerem carne, comer o arroz, feijão, enfim. Então a gente trabalha todo, né, o processo de produção de alimentos, a importância de uma alimentação saudável. Aí depois a gente pegou e lá em Bagé fez a experiência com eles, que eles botassem a mão na terra, sabe? Pra sentir a terra. Então a gente botou umas bacias assim com terra e cada um deles plantou uma mudinha de couve para levar para casa, para mãe, estimulando que eles fizessem uma hortinha em casa. Então, quando tu vê que aquela criança se conecta contigo, sabe que eles veem a vida rural com carinho, nossa, o carinho vem muito mais pra gente que tá proporcionando aquilo pra eles, né? Porque é uma gratificação muito grande. E com certeza uma experiência que marca Não, um monte. dúvida. Aquela criança vai ser... Os alunos e os professores também, né? Eu ia falar isso aí. Isso, os professores também, porque assim como as crianças, muitos professores também não têm oportunidade de ter esse contato. Então, para eles também é muito... como é que se diz assim? Eles estão... está se revelando um mundo para esses professores, né? Nós, agora, até no final de outubro, nós já tínhamos levado 22 mil crianças e professores a Vivenciando a Prática, né, no Brasil todo. Esse ano, por exemplo, na AgriShow foram 3 mil crianças. Na Expo Direto, nós levamos 300 e poucas crianças. Então, o que é? É uma visita guiada, né? E aí nós contamos com os nossos parceiros, né? Nós temos várias, né? Mais de 40 empresas parceiras que nos apoiam, que tem uma pessoa lá para nos receber, para contar como funciona. Eles mostram o maquinário, ou se é uma empresa de semente, mostra como funciona a semente, o tratamento da semente, ou o plantio. Então, nós contamos com esses muitos parceiros que mostram para essa criança. Então, é como se fosse uma aula prática. Sim. Né? Um dia Eu me lembro, eu morei um ano na França, né? E eu nunca me esqueço, assim, umas coisas que mais me marcaram em cada feira que eu ia, ou às vezes um simples encontro que tinha da fazenda, lá tinha o dia da fazenda aberta da universidade, né? Que recebia os... E tinha sempre brinquedos pra criança lá. Olha Na só. França. Sempre tinha aquela brincadeira de ajudar a tirar o leite lá pra encher, quem enchia mais rápido, menos tempo. Tinha sempre alguns brinquedos assim de montar, desmontar, todos ligados à fazenda. Sim. E aquele tour também guiado. E isso, eu vou lembrar, mas no Brasil a gente não vê isso aí. E, óbvio, e esse trabalho de vocês é muito legal porque tem que ter tudo isso, né? Pra gente... Começa essa categoria de base, que a gente chama além do conhecimento, que é extremamente importante pela base que a economia representa, e pro outro lado também, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar dos problemas de mão de obra, né? As pessoas não conhecem, pensam que às vezes é um trabalho muito sofrido, tem pouco entendimento e acabam não indo para o campo. Então, acho que isso também vai fechando um círculo para as pessoas conhecerem mais. Falou, para lá tem oportunidade, lá na frente, quando eu me formar, fazer um curso ou uma especialização voltada para isso. E acho que o sistema meio se retroalimenta também, né, em relação a isso. É porque hoje em dia, para você trabalhar, né, com o agronegócio, você precisa ter bastante conhecimento, né? Porque ele realmente está muito tecnológico. Uma coisa interessante que aí no Rio Grande do Sul, gente, vocês imaginam o que essas meninas fazem de Vivenciando a Prática, o tanto que elas se dispõem, que elas levam, que elas mexem. Eu tenho um carinho muito especial, na verdade, por esses gaúchos aí, né, que gostam dessa tradição e fazem acontecer. Mas o que a gente fala do Vivenciando, né? Na hora que você chega para mostrar uma empresa de máquinas, vamos colocar, né? A gente está falando de comunicação aqui. Não adianta você falar isso aqui é um pulverizador, né? O aluno vai olhar e falar assim, isso aqui vai tacar veneno. Então você começa assim, você chega lá e vê aquela máquina, já é impactante. Só que aí você treinou a pessoa que vai receber, você tem lá as fichas técnicas que está de olho manda, e a gente faz esses treinamentos, né, para todo mundo que vai receber, mas ele chega e fala, gente, alguém aqui já ficou doente? Eu. E o que vocês tomam? Remédio. Não é um remédio tóxico? E aí começa a brincadeira. Então, vocês vão onde? Na farmácia? Tá. Alguém tomou vacina? Eu. Quem que regulamenta essas vacinas no Brasil? A Anvisa. Então,
Você Tem sabe toda que o uma produto que é a base. vacina para planta, ele é a Anvisa, o MAPA e o IBAMA. Sei lá, a gente vai trazendo, né, todos os dados que estão contemplando aquilo lá. Ah, para produzir, a produtividade depende disso daqui, depende desse remédio, senão você não rende no seu dia a dia, mas a planta também não rende. E aí a cesta básica já está cara ou não está? Ah, tá, então pode ficar mais cara. Então, gente, lá para o final da visita, você vai entrar na tecnologia daquele pulverizador, né? E como que ele faz, o que que aquela empresa está fazendo ali. Nessa história você já contou, você já linkou a cidade com o campo, você já trouxe preços internacionais, você já falou de matriz energética, você já falou de uso de petróleo ou de combustível renovável, e assim você vai criando, sabe? E os alunos se interessam. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês do Vivenciando a Prática que a gente fez na AgriShow. Vocês conseguem entender só de olhar para a cara dessas crianças, assim, porque elas falam: "Ah, eu nem imaginava que isso acontecia, sabe? É muito legal, você vê na hora o resultado." A Raquel disse aqui outra vez, aquilo me marcou, né? Tu falou alguma coisa que lá em Bagé tu explicou para uma criança ou um amigo, um coleguinha da tua filha, de alguém disse que não sabia o que que era, não me recordo bem o que é. E assim, tá fazendo na prática em vários lugares, Em né? vários lugares do Brasil todo. Não só, e né, falo pra mim, tendo a achar que é só nos maiores centros que as pessoas não conhecem, que já perderam essa conexão, né? No interior, as crianças estão perdendo essa conexão com a Sim. água, né? E uma coisa que eu achei curiosa, que nós estamos no Instagram com um quadro chamado De Onde Vem. Eu amo aquele quadro, eu espero ansiosamente toda semana para ele aparecer. Por quê? Porque nós, né, somos adultos, somos esclarecidos, somos do agro, e até agora acho que eu não sabia nenhum, né? De onde vem o detergente? Eu pensava, sei lá, eu lembro de fazer sabão com óleo, né? Não, ele vem do milho, né? De onde vem o caco de vidro artificial, o vidro artificial que é usado nos cenários? Ele vem da cana-de-açúcar. E ali explica. Então, no Instagram, se eu não me engano, é na sexta-feira que vem de onde vem. E eu espero ansiosamente, porque eu até hoje não sabia nenhum. E uma coisa muito legal, assim, que nós tivemos um caso de muito sucesso ano passado. Sucesso, assim, de felicidade mesmo, que nos deixa muito, muito contentes. Que foi o caso aqui na Expo Inter, da aluna Bruna, né? A Bruna é de uma cidadezinha ali perto de Erechim. Agora não me fugiu o nome da cidade Erebango, dela. Getúlio, Coxilha... Aratiba, não é? Aratiba, isso, Aratiba. 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 E eles viajaram, né, muitas horas até chegar à Expo Inter. Letícia, tu quer contar que foi contigo, que você que recebeu eles? A gente gosta das histórias, né? Isso. Isso é bom que... Eu amo contar a história da Bruna, mas é que foi com ela, eu vou estar sendo muito invasiva aqui. Não, imagina. Mas eles viajaram 7 horas de ônibus para chegar lá, né? E aí, na hora que chegaram, era um grupo mais ou menos umas 30, 35 pessoas, e alunos, professores e alguns pais acompanhando. E eles falaram: olha, a única coisa que a gente viu aqui no programa, a gente não quer ver empresa de máquina, não. Aí eu falei: mas por quê, né? Tudo que as crianças mais gostam, né? Ah, porque a gente é tudo pequeno, a agricultura é pequena, é uma morraria lá onde a gente mora, e a gente, né, tem lá uns porquinhos, umas vacas, e a gente não tem como ter máquina. E eu falei: gente, vocês viajaram 7 horas para ver mais do mesmo? Me dá uma oportunidade, uma chance. E aí, tá bom. Foram meio assim, mas foram até a empresa. No caso, nesse dia era a Jato, que estava recebendo eles. Na hora que a gente chegou lá, o gerente da área de máquinas era de Aratiba. Então, assim, é umas coisas que eu falo que é providência, sabe? E ele atendeu eles já ficaram super felizes, se conectaram. Ele falou: não é que eu não dependo de máquinas, eu vivo com isso, eu vendo, a gente produz, né, eu volto sempre para Aratiba, tenho o maior carinho pela minha cidade. Acabou que eles ofereceram um almoço para esse grupo de alunos, saíram para almoçar. E nesse grupo tinha uma aluna que ela não queria nada com agro. Ela, na verdade, odiava a condição que os pais tinham ali, o pai e a mãe, e não queria ficar lá. A única coisa que ela queria era sair de Aratiba. E a gente faz um concurso de redação. Então, dentro acho que foram 600 crianças, eu às vezes me perco um pouco nos números, mas que estavam naquela Expo Inter, ela ganhou a redação. Depois a gente ficou sabendo até que o pai deu uma ajuda, né, ali, porque ela não queria, mas eles escreveram uma redação muito boa, a gente não tinha como saber, e ela ganhou essa redação, foi premiada.
E o prêmio era ela, secretária da Educação do município, e o pai irem para Pompeia visitar e ficar lá, passar de avião, hotel, e visitarem a fábrica, entenderem, né? E aí eles foram, adoraram e muito emocionados. O pai não tinha como agradecer. A secretária começou a entender muito mais do agro e transformar aquela cidade pequena. Na hora que a Bruna voltou, ela deu entrevista para o prefeito, para a rádio, agradeceu a Farsul e assim o negócio rodou. E a gente encontrou ela esse ano na Expo Direto e ela falou: gente, vocês na verdade não me devolveram assim uma oportunidade profissional. Vocês me devolveram conexão com meu pai, com a terra, com toda a minha história, né? Eu falo que eu fico emocionada toda vez que eu falo, mas ela fala, foi muito maior do que isso, né? Tipo, transforma a escola, transforma a comunidade, transforma a secretária da educação, transforma. Então, através de uma menina que foi tocada ali, que recebeu esse prêmio, né? E igual Histórias da Bruna, a gente tem várias outras. A gente teve uma outra visita também aí, né, Michi, que você Sim. participou com o pessoal na John Deere. Então, acho que tem muitas histórias lindas para contar e você vê essa modificação e ela não fica sozinha, ela vai em cadeia, sabe? Aí a sociedade civil inteirinha é engajada. Por isso a importância desses associados que estão com a gente, que eles fazem acontecer. É. Essa menina, a Jordana, uma menina moça, assim, né, com seus 40 anos, ela era aluna do EJA, né, Educação para Jovens e Adultos, de uma escola agrícola, de um assentamento que também foram fazer a visita na Expo Inter do ano passado. E ela ficou em segundo lugar. Quem ganhava o prêmio era o primeiro lugar, mas a professora disse que falou para ela que ela tinha ficado em primeiro lugar e ela ficou muito emocionada. E ela pediu pelo menos um e-mail. Eu gostaria muito de ganhar um e-mail só para saber que eu fiquei mesmo em segundo lugar. E aí o pessoal do Vivenciando a Prática disse, não, vamos dar para ela um Vivenciando a Prática, organizou com o pessoal da John Deere aqui em Montenegro. E aí ela foi, mas ela não foi sozinha. Ela levou toda a turma dela. Então eles foram em 14, mais a professora, uma coisa assim. E vocês não imaginam, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque ver aquela mulher mãe, trabalhadora, muitas vezes desacreditada, que valia a pena ela estar onde ela estava, porque para que eu vou estudar, né, se eu não tenho muita perspectiva. Não, pessoal, ela estava assim, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui, eu tô conhecendo essas máquinas que é o sonho da minha vida. Aí ela subia, aqui é a fábrica de tratores, né? Aí ela subia nos tratores, tiraram fotos e ela tava de hostess, né? E ela só todos foram. Anfitriã dela. A professora disse, isso vale mais do que muitas aulas, né? E o pessoal nos recebeu muito bem, assim como também o pessoal que ganhou o primeiro lugar na Expo Direto foi visitar a Star, e assim como acontece em todos os estados que nós fazemos o Vivenciando. As empresas nos recebem muito bem também, e essas pessoas explicam toda a história, né? E por trás de toda a história grande, há um início, né? Há pessoas engajadas, pessoas determinadas, pessoas resilientes. Então, essa é a grande mensagem também que a gente quer passar para os alunos, né? Que vale a pena a gente se esforçar para buscar o que seja, qual é o teu objetivo, mas se esforce para que ele seja alcançado. É bacana, né? Todo mundo gosta de contar a sua história, né? E quando tem assim, a gente que acompanha essas visitas, que tá sempre no meio, quando vai, tu escuta a história, é o que a gente tem feito aqui, né? É escutar a história, eu olhando a cara de vocês, assim, vocês vão tudo se emocionando, né? A gente vai também, porque com certeza, quando começaram a pensar em cuidar o material escolar, mas é muito mais do que isso, né? Começa a mexer em vida, começa a impactar, vocês estão sendo premiadas, né? Talvez muito mais até do que quem tá ali do outro lado, né? Exatamente, é muito gratificante pra gente receber um abraço de uma criança, ver a felicidade, os olhos brilhando daquela criança. E aí eu aproveito a oportunidade de estar aqui hoje para sensibilizar todos os sindicatos rurais do estado do Rio Grande do Sul, Brasil afora,
para que conheçam de olho, se associem e comecem a fazer esse trabalho, vivenciando a prática, levar as crianças na feira dentro das suas comunidades, para a gente começar a trabalhar a base da nossa sociedade, né? Os presidentes dos sindicatos são verdadeiros espelhos para a sociedade em que eles vivem. Então é muito importante os presidentes, as pessoas que estão à frente das associações de classe, né, no Brasil afora, que eles tenham essa sensibilidade de olhar para o jovem, olhar para a educação e proporcionar, através do De Olho, que já tem uma equipe que vocês estão vendo aqui super qualificada, formada, já é uma associação que já está acontecendo. Então, a gente não precisa, ao meu ver, inventar a roda. A roda já está aí. Sim. A gente tem que se associar no De Olho. Como é que ajuda, Raquel? Porque assim, ó, muita gente quer ajudar, fica olhando e sempre tem aquela dúvida, eu não sei o que eles vão fazer com o dinheiro, será que não vão desviar? Qual que é o envolvimento que eu tenho que ter, não tenho tempo, e como é que eu faço e tal. O mais simples, produtor, né? o cara da revenda da parte de máquinas, o cara que tá na cidade, o cara que tá na grande indústria. A gente, graças a Deus, a gente não tá só no Rio Grande do Sul, então a gente tá no Sul, chega muito no Mato Grosso, lá, até passou, depois a gente acompanha lá o pessoal da Farmum, que faz, né, todo um trabalho bacana lá também. E como é que ajuda? Como é que o cara faz? O que ele tem que fazer? Liga pra quem? Como é que ele pode ajudar? Porque às vezes a minha propriedade é pequena, a minha propriedade não é bonita. Como é que o cara ajuda vocês? Como é que ele entra nisso? Todos podem ajudar. Todos tendo a chamada boa vontade, tendo um coração puro e boa vontade de nos ajudar, já são extremamente bem-vindos. A gente pode te ajudar de duas maneiras, né? A gente se associa enquanto pessoa física, pais, mães, comunidade em geral que querem se associar, pode entrar ali no site do De Olho, tem um valor super acessível que pode ser pago em 12 vezes. E também aquela empresa, associação como aqui, a Agricampanha, eu falo também em nome da Agricampanha, os sindicatos podem se associar ao De Olho e aí juntar representações locais e desenvolver esses trabalhos que as gurias estão desenvolvendo ali em Nometoc, Passo Fundo, que eu também ajudo lá nos 6 municípios de abrangência na Agricampanha. Eu acho que quando tem uma entidade de classe ligada ao De Olho, o trabalho fica muito mais fácil, porque tu consegue linkar mais pessoas, né? Juntar mais pessoas com propósitos. E os presidentes, volto a falar, os presidentes dos sindicatos e associações, eles são um reflexo, eles são um espelho para essa sociedade. Então, que coisa boa que todos os presidentes se associassem, todos os sindicatos. Imagina o trabalho social que nós iríamos fazer de base se todos os sindicatos do país se associassem, estivessem conosco nesse projeto que já está acontecendo. Já tem uma credibilidade nacional. Isso, e não Raquel, você falou uma coisa muito... Opa. Não, pode Você falar. falou uma coisa muito importante. Raquel, você falou uma coisa muito importante, porque mais do que ter poucas empresas só, lógico, as empresas são muito importantes, a gente tem projetos grandes, igual esse da FIA, foi um projeto muito caro, foi uma análise de 80% do material didático. A gente tem vários projetos, na verdade, que demandam recursos específicos, inclusive análise de projetos de educação, etc., que a gente precisa. Mas, mais do que poucas empresas se associarem só De Olho, a gente precisa de a sociedade civil inteirinha. Porque a pessoa que se associa, ela está ali, ela multiplica. Ela multiplica, mas você falou, né? Não tenho tempo. Às vezes a pessoa não tem o tempo para poder trabalhar. Não é questão de trabalhar o dia a dia. É tipo assim, você vê algum assunto sobre isso, você vai falar para alguém, olha, na agroteca tem isso aqui. Menos de um segundo. Você entra lá, www, põe pecuária e manda pro seu amigo, ou pro seu professor, ou pro seu nutricionista. Então, quanto mais associados tiverem, é mais gente multiplicando essa mensagem, levando ciência mesmo para o Brasil inteiro. E isso que é mágico, né? E o que a gente tem feito dentro da De Olho é trazido por esse associado os clippings de educação, tipo, tem vários diferenciais para quem está ali, né? Olha, quais os assuntos importantes da educação no momento, o que tem sido discutido, para onde a gente tem. Então, tem especialistas, a gente traz algumas editoras para contar o trabalho que a gente fez com eles, para falar, apresentar o material. Nós temos, vocês perguntaram também, né, da credibilidade, para onde vai esse dinheiro? Era uma preocupação muito grande nossa, gente, porque é um trabalho voluntário. Então, vocês imaginam, nós somos pessoas que trabalham, temos nossos
sei lá, recursos, trabalhos, etc. E o que a gente menos queria, né, na vida era falar, vamos ter um problema na Mais física, um que nós compromisso. temos mais um compromisso, trabalhar de graça, ainda ter algum problema, Deus meu, né, não tem jeito. Então, assim, é uma coisa que foi sempre, desde o início, muito, muito desenhada. Então, a gente é auditado, né, a gente tem auditoria, mesmo sendo jovem, eu esperei esses 2 anos, assim, com muita vontade, que a gente precisava ter um histórico para poder a auditoria entrar. Então, a gente hoje em dia é auditado, a gente tem um conselho fiscal, a gente tem um conselho consultivo também maravilhoso, extremamente presente, com pessoas do agro, por exemplo, o ministro Roberto Rodrigues, o doutor Plínio Nastari da Datagro, a gente tem pessoas da educação, a Ilona Betticherrazi, e temos pessoas do mercado financeiro. Então, é uma associação muito, muito bem estruturada. Desde o início tem essa preocupação. Então, conforme a gente foi começando a receber esses recursos, a gente entrou com a auditoria para que o processo fosse mais transparente, né? E a lisura desses recursos fosse cada vez mais informada. Então, a gente apresenta orçamento, agora em novembro foi a apresentação de orçamento, né? Em fevereiro e março é a apresentação do ano anterior. Então, tudo segue um rito certinho, todas as assembleias e reuniões, como se fosse uma grande associação. Legal. E para 2024, o que tem aí? Todas as feiras, né, na prática, tem muita coisa já? Nós já estamos organizados para as maiores feiras, então, do Brasil, né? Até o pessoal do Rio Grande do Sul que quiser nos ajudar, né? Muitos voluntários serão necessários. Quando você disse, mas eu não tenho tempo. Se você quiser ajudar só com a mensalidade, também é bem-vindo, porque, na verdade, cada um ajuda com o que pode, com o que consegue, né? Porque, para nós, como cidadãos, o que a gente precisa? Como cidadãos e como empresas também, nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade social, né? Nós como agricultores, como pecuaristas, como empresários, nós precisamos pensar na nossa sucessão também, né? Então, são formas como no caso da Bruna, ela não se orgulhava do que o pai dela fazia, porque ela tinha, na verdade, ela não apenas não se orgulhava, como ela tinha vergonha daquilo. Então, o nosso papel é trabalhar na educação para mostrar a forma atualizada do agronegócio para que as pessoas se orgulhem do que fazem, né? Para que as pessoas tenham orgulho de dizer, eu faço isso, eu produzo, eu sou engenheiro, eu trabalho com drone, né? Então, é muita coisa que tá entrelaçada aqui. É uma valorização do nosso trabalho, né, do agronegócio, e o quanto o agronegócio pode contribuir para a melhora de uma sociedade como um todo, né? Porque nós não comunicamos só para o nosso time, nós comunicamos para uma sociedade inteira. Então, dentro hoje da associação, tem várias pessoas que não estão, às vezes, diretamente ligadas ao agro, mas porque elas entendem que essa mudança da educação precisa acontecer em todos os setores, né? Ela atinge todos os setores, todas as classes da nossa sociedade. Então, olha, eu não sou produtor rural, serás muito bem-vindo na associação. Não é só para produtores rurais. Então, eu sei que vocês eram cheios de números, assim, a gente acabou que nem entramos a nossa grande luta, nosso grande propósito é a educação do Brasil, né? Então, tanto que dos nossos associados nós temos muitas pessoas do agro, mas também nós temos médicos, engenheiros, professores universitários. Então, nós temos uma gama bem ampla de profissionais que estão todos buscando o mesmo propósito, que é a melhora da nossa educação, para que dentro do nosso material didático os dados sejam atualizados, que sejam científicos, né? E nós tivemos a semana passada o resultado do PISA, né? Um dos o maior exame que tem, né? Que trabalha da qualidade do ensino. Mundial, então, e nós, mais uma vez, ficamos muito abaixo. Eu aqui, para não errar, o PISA analisa três grandes disciplinas, que é matemática, leitura, né, e ciências. Então, em matemática, nós ficamos na posição 65. Gente, 65. Né? Em leitura, em 52. Em ciências, ficamos em 62 nossa posição. Então, nós estamos muito abaixo. Então, nós precisamos melhorar a nossa educação porque é a educação que vai fazer a diferença no nosso país. Sem dúvida. Michi, que bom que você tocou
nesse ponto, eu queria muito comentar sobre esse desempenho no PISA, né? Muita gente pergunta assim, mas por que o agro? Porque a gente precisava, a estrutura da educação está muito ruim. Na hora que eu contei para vocês lá, né? Tem os editais, tem as comissões técnicas, etc. Isso tudo, a gente está com um problema estrutural na educação. Isso é claro, os nossos resultados têm dado resultados pífios, assim, atrás de países com muito mais subdesenvolvimento do que o nosso. Então, por exemplo, nesse negócio do PISA, né? Apenas 1% dos estudantes brasileiros conseguem chegar às notas mais altas em matemática. 1%. Então, enquanto esses níveis em Singapura é de 41, Taiwan 32, né? E a média da OCDE, que é quem faz esse exame, é 9%. Então, quer dizer, não estão sabendo fazer as 4 operações, gente. O aluno não está sabendo ler, interpretar, escrever uma boa redação. Então, na hora que eu provoquei ali, né, o que é ser mãe, e falei, os pais podem ajudar, eu acho que o principal caminho é estimular a leitura. Quem sabe ler, sabe entender um problema de matemática. Quem sabe ler, sabe interpretar, né, aquilo ali. E começa pela leitura. E depois, todas as outras matérias, né? Matemática é super importante. A gente está tendo esses resultados por conta dessa estrutura toda que está aí. E o que mais está me preocupando agora, no presente momento, em relação a isso? A gente está no meio da Conferência Nacional da Educação, que é o CONAI. Ele já passou pelos municípios, já passou pelas secretarias de governo. Então, algumas emendas foram trazidas e agora vai para o âmbito federal, que é um dos textos que são a base do Plano Nacional de Educação, que é a lei que figura por próximos 10 anos, gente, no Brasil. Então, a gente teve um em 2001, aí 2011 era para ter tido outro, a gente acabou votando em 2014 e ficou de 2014 a 2024. Então, agora, o ano que vem, né, teria que entrar uma nova lei da educação. Peguem esse texto para ler, pais, mães, produtores, setores produtivos, empresas. É um texto de mais ou menos 200 páginas, 170 páginas. Ele não traz nenhuma métrica de aprendizagem. Ele não traz quando que uma criança tem que ler, escrever, qual a idade. Ele não traz as operações matemáticas. Ele traz pautas diversas de inclusão, que são importantes, mas pelo amor de Deus, a criança precisa ler. A criança precisa escrever. Quais são os objetivos para a gente chegar nesse PISA aí, estar equiparado com Singapura? A gente tem métricas internacionais. Então, isso tem preocupado bastante a gente está com inúmeras reuniões em relação a isso, e a gente acredita seriamente que isso não pode ser votado dessa maneira, e que as metas, as submetas e os objetivos de aprendizagem têm que ser claros, porque vão ser para os próximos 10 anos. Então, tem que ter uma estratégia de educação para colocar o país onde ele deveria estar. Isso tem, vou aprofundar um pouquinho assim, nós estamos indo para o fim, mas isso tem se enxerga algum outro interesse ou não? Porque parece ser tão óbvio, né? E coisa para deixar tudo muito mais fácil, né? Parece que, vai levando, o pessoal vai passando de ano. A gente vê, às vezes, até indignação um pouco dos professores disso, né? Que parece que o sistema é feito para não exigir nada de ninguém, que quando a gente começa a apertar, começa a ficar muito... As pessoas começam desanimado, o ensino e tal. Parece que tem um pouco disso, né? E você está colocando também, acho que corrobora um pouco com essas condições. Não sei se é impressão minha só. Ontem eu estava conversando sobre isso, né? A gente precisa focar no que é importante. O que a gente vê é um dispêndio de energia para resolver assuntos secundários, terciários, quando o óbvio está na nossa frente. Assim, não é só no governo, é nas instituições, eu falo no geral, né? A gente estava fazendo uma reflexão, assim. Quando vocês trouxeram o Enem aqui, né? Realmente foi uma semana intensa, e de uma coisa que a gente já sabia que estava daquele jeito, não tinha jeito de estar diferente, igual a Michelle bem colocou, mas foi exatamente o que eu falei, gente, o Enem é uma consequência do que a gente está estudando, mas pelo amor de Deus, vamos olhar o CONAI, a gente falou na frente parlamentar, a gente olhou, porque nós temos que colocar foco no que é importante, senão a gente vai conseguir continuar olhando no retrovisor e rebatendo causas e coisas que vêm atrás da gente na correria. Isso é uma coisa importante, são os próximos 10 anos da educação. Então, a luz tem que estar ali, né? E a importância de formar... Oi, não, pode a importância de ter uma comissão de educação,
mas educação não é a minha área. Não existe educação, não é mais minha área. A educação ela é o futuro do país. Então, qualquer área tem que ter uma área de educação, investimento em educação. Qualquer empresa que esteja no país tem que olhar e falar, gente, eu tenho que olhar para a educação, senão daqui a pouco eu não tenho nem funcionário, né, para trabalhar profissional capacitado. Eu vou ter que formar, eu vou gastar isso. Se eu não gastar agora, eu vou gastar mais para frente. Então, eu acho que falta a gente colocar foco no principal. Eu não consigo falar aqui para vocês e entender, né, quem está ali, como isso foi montado. O que eu sei é o resultado que a gente pegou na mão e aquilo realmente doeu no meu coração. Porque eu falei, 10 anos desse jeito, a gente não tem objetivo, a gente não tem as metas bem delineadas, a gente não tem estratégia. Se a gente não tem, como é que a gente vai colocar uma lei para os próximos 10 anos da educação brasileira dessa maneira? É melhor continuar como está. Joia. Beleza? Vamos terminar. Tem muito assunto, cada coisa puxa mais uma e vai vindo e, né? E acho que tem um monte de resultado já que dá para notar que vocês fizeram tão rápido assim, né? Já tem essa expressão toda e acho que essa métrica aí, né? Se estão sendo procurados é porque tem relevância, mas como a Letícia falou, tem um caminho enorme ainda pela frente, né? Tem muita coisa para fazer e ela começa em casa, né? Começa no basicão, começa ali na comunidade, na cidade. Então tem muita coisa para ser feita, tem espaço para todo mundo ajudar. Acho que isso fico com várias aqui, né? A educação é responsabilidade de todo mundo, a gente tem que discutir, né? Então é um assunto que tem quando começa a abrir vai longe. Beleza, obrigado, agradecer a todos vocês pelo trabalho. Se quiserem fazer algumas palavras finais aí de agradecimento, acho que é legal, um pouquinho. Bom, vou agradecer então novamente a vocês todas, as meninas que gentilmente estão aqui colaborando com tanto conhecimento para todos nós. Convido a todos os chefes comunitários, associações, entidades de classe, a conhecerem um pouco mais o nosso trabalho, entrarem no site do De Olho e se associarem, multiplicarem esse trabalho em toda a comunidade, né, em toda a nossa... O De Olho permeia por todas as áreas de uma sociedade, né, porque, gente, o foco é a educação. E sem educação, pessoal, não existe futuro. Tudo começa pela educação. Bacana. Agradeço a Raquel, né, por ter nos organizado, então, esse grande encontro. Foi um grande prazer conversar com vocês. E como ficou muito assunto para ser falado na próxima, a gente espera a edição 2. Sem dúvida. Meninos, sem brincadeira, muito obrigada pela oportunidade. Pedimos a todos que sigam nossas redes sociais. Já está aparecendo na tela e na descrição também. Maravilha. Aí. Inscrevam-se no nosso YouTube, sigam o TikTok, Instagram, o nosso LinkedIn. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, né? Nós responderemos. E estejam sempre à vontade para participar e sejam todos convidados a se engajar conosco nessa grande luta. Joia. Gente, muito obrigada por essa oportunidade. Muito gostoso estar aqui com vocês e bater esse papo e contar um pouquinho do que a gente gosta de fazer. Queria agradecer muito a Raquel, a Michele e todo o trabalho que vocês têm feito aí no Rio Grande do Sul também. E vamos disseminar, né, boa comunicação e pedir ajuda realmente para as empresas, para os pais, para os professores e para todos que ouvem esse podcast, que ele possa alcançar cada vez mais pessoas e possam se engajar na educação. Engajem, gente, porque é uma semente que a gente planta e ela floresce. A gente sabe que a gente vai ter um futuro bem melhor se a gente tiver um país com muito mais educação e com nível melhor, né, em todas as provas aí do que a gente está vendo de resultado. Obrigada a todos. Beleza. Acho que nós agradecer as gurias, né? Agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que isso que puxa, né? A gente fica pensando como é que ajuda. Então, quem tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, não tem o tempo, não tem isso, não tem aquilo, paga a mensalidade lá, associa, porque depois não adianta ficar chorando, reclamando, falando mal da Anitta. Combativo, isso aí. Aí pau na Anitta lá, mas, cara, faz a tua parte. Então, acho que é uma bela iniciativa com tudo. Então, brigadão, gurias. A gente que agradece, tá à disposição, tá aberto, né? E certeza que tinha muito mais assunto e vai ter o 2, logo. Sem dúvida. E aí a Letícia veio, né, presencial, tentar organizar na Expo Inter, sei lá, alguma outra data perto de feira, que talvez fique mais fácil.
quem nos ouviu um pouco de cortado, assim, porque tem muita gente que nos escuta, né, que não tá nos vendo, então vai ver que tem, porque nós estamos em 4 dentro do estúdio e a Letícia tá fora, então a gente tá fazendo pela primeira Pessoal, eu vez. só vou aproveitar para ressaltar uma coisa. O dia 29 de fevereiro de 2024, nós vamos fazer um super vivenciando durante o 6º dia de campo da Agricampanha. Então, o pessoal ali da região de Bagé, da região da Campanha Gaúcha, que quiser ir lá, conhecer, sentir como é que é feito, né? Conversar com as meninas, a Michelle, se Deus quiser, estará lá conosco, Sim, irei. junto com toda a equipe. Nós estamos aqui de mães, amigas, unidas, junto com a Letícia. Então, se vocês quiserem ir lá, conhecer como é que funciona, como é que se faz o Vivenciando, venha conversar conosco, né, Michi? Isso aí. Nós estaremos lá de coração aberto e dispostos a ajudar quem quiser nos ajudar. Exato. E posteriormente ao dia de campo da Agricampanha, estaremos também de 4 a 8 de março na Expo Direto. Alguma escola quiser levar os seus alunos para fazer essa visita guiada, também entre em contato conosco, que nós estaremos lá com muitas pessoas e muitas empresas parceiras para apresentar esse mundo para os nossos alunos. Isso, os pais também, né? Às vezes Os falar com os pais professores, também, né? os Pra pais- levar as turmas Isso, lá, isso é bem exatamente. legal. Porque é um trabalho de muitas mãos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gurias, obrigado mesmo. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Obrigada. Aqui é o obrigado por nos provocar, né, para trazer esse tema. A gente adorou mesmo o papo. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora aqui no nosso podcast. Obrigado mesmo por curtir, compartilhar. A gente espera que você faça isso, né? Então, curta o episódio se você gostou, compartilhe com quem você acha. Se mexa, nós temos que se mexer. Nós, como meio, né, que trabalhamos no agronegócio, a gente tem que trabalhar não só dedicados a aquilo que é da nossa competência, mas também tem todo o entorno que todos nós temos que nos envolver também. Obrigado a todos vocês. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, sempre @pé-no-barra-podcast. E agradecer aos nossos parceiros, a CIA Brasil, os ET Sementes, a Puro Trato Nutrição Animal e também a Farmconte, por ajudarem a fazer acontecer esse podcast. E se você tem uma empresa, quer colocar sua marca com a gente, entre em contato que pra gente vai ser muito bom e nós vamos ficar muito felizes em estar com mais marcas aqui ajudando a fazer um agronegócio melhor. Obrigado a todos vocês novamente e até o próximo Pé no Barra Podcast. Valeu, até mais.